continuidade à nossa série sobre os chakras, eu sou arco-íris. Hoje vamos falar sobre o segundo chakra, o chakra sexual. Ele rege toda a nossa questão reprodutiva, todo o nosso sistema reprodutivo, tanto masculino quanto feminino. Rege também o nosso sistema urinário, pois o elemento desse chakra é o elemento água. Ao contrário do primeiro chakra, que o elemento regente era o elemento terra. Então, tudo que é relacionado ao solo, à questão dos subsolos, das jazidas, não é? Então, esse segundo chakra, o elemento preponderante é a água, muito relacionado às emoções, mas eu vou falar ao longo do vídeo um pouquinho melhor sobre isso. Indo pela questão do corpo físico, né? Como eu disse, todos os chakras têm determinadas glândulas, né, que estão associados de forma primordial. No segundo chakra, as glândulas seriam as glândulas sexuais, que na mulher são os ovários e no homem os testículos. Nessas glândulas são produzidas as células sexuais, que são chamadas as células da vida, que é as células, no caso da mulher, que são os óvulos, e nos homens são os espermatozoides, e com a união do feminino com o masculino, a gente tem a fecundação e tem a origem de uma nova vida, que é algo divino, maravilhoso, né? A nossa capacidade de gerar um outro ser humano. Mas esse chakra, além de ter essa capacidade maravilhosa, ele também está relacionado com toda a nossa capacidade de criar, com todo o nosso espírito criativo, de gerar, de produzir novos sonhos, projetos, ações, né? Então, nós devemos utilizar a energia desse chakra também voltada para a criação de novas ideias. Indo para a questão dos hormônios, nessas duas glândulas são produzidas uma série de hormônios, que eles são produzidos tanto no homem quanto na mulher, em quantidades diferentes, mas em geral, tanto o homem quanto a mulher produzem essa série de hormônios que eu vou dizer a seguir. Para a gente entender um pouco dessa questão das glândulas sexuais, é bom pensar que muitas desses hormônios que são produzidos, eles também estão associados a outros hormônios que são produzidos numa outra glândula, que é a hipófise. A hipófise ela é uma glândula que fica lá no centro da nossa cabeça. Ela é muito, muito importante, né? A gente até considera ela como uma glândula mestra. Ela eu vou falar de forma mais explicadinha quando eu falar do sexto chakra, que é o chakra frontal. Mas, de antemão, vocês sabem que a hipófise está relacionada às glândulas sexuais porque eles produzem muitos hormônios que intermediam essa conversa. Então, os nossos órgãos, eles conversam entre si e as glândulas também conversam. Então, o que acontece? Para a formação do novo ser, a glândula hipófise, ela produz uma série de hormônios, entre eles o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Esses hormônios ajudam numa série de funções, mas entre elas, na produção, no desenvolvimento dos órgãos sexuais, né, principalmente nas gônadas, né, nas glândulas masculinas e femininas, e eles ajudam no desenvolvimento da célula feminina, que é o óvulo, primeiramente folículo, né, que depois vai dar origem ao óvulo lá nos ovários, e também aos testículos, que vai fazer a formação dos espermatozoides. Então, ele faz todo esse cuidado. Mandando essa informação, então, as glândulas vão produzir outros hormônios, né? Que são, por exemplo, no caso da mulher, principalmente, o estrógeno e a progesterona. Esses hormônios, eles ajudam a preparar a mulher, preparar tanto as suas glândulas femininas, quanto preparar o seu útero para receber um bebê. No caso do homem, é responsável pela formação da testosterona. Então, nos testículos existe esse hormônio que desenvolve esses gametas masculinos, mas também ajudam o homem naquela questão da força, do vigor, ajuda no desenvolvimento da musculatura, na maturação óssea, em tantos outros processos, né? Então, tanto na parte feminina quanto na masculina, você tem a ação dessas glândulas, né? E quando ocorre, né, o casamento sagrado, que a gente fala dessa união do masculino com o feminino, a gente tem, né, a fecundação, e aí se forma um novo ser, esse embrião, ele passa a habitar o útero da mulher,
E aí a atuação de outros hormônios, como por exemplo a hipófise produz a prolactina, que é o hormônio do leite, né? Então vai ser o desenvolvimento das glândulas mamárias para permitir, quando esse bebê nascer, né, você ter essa nutrição. Né? Após os 9 meses, né, o período de gestação da mulher, é emitido pela hipófise também um outro hormônio, que é a ocitocina, e essa ocitocina ela ajuda, dentre outras coisas, ao parto, né? Então, a saída do bebezinho e a chegada no novo mundo. Então, todo esse processo lindo, maravilhoso, que eu falei de forma bem resumida, né, ocorre, né, num momento tão sagrado quanto na gestação. E aí a gente tem que pensar nisso, né, e expandir, né, esse conhecimento. De que forma? Pensamos assim, temos determinados sonhos, ideias, né, projetos que queremos desenvolver. Então, assim como esses hormônios, né, nós vamos começar a aglutinar essas ideias e começar a gestar esse projeto, esse sonho, né, trazer ele do plano das ideias para um plano concreto, né, fazendo como os hormônios fazem para a formação do bebê. Então, a partir do momento, né, que você tem a fecundação, que esse sonho vai se tornar realidade, né, ele foi criado, né, como se fosse uma fecundação. Aí, durante um tempo, né, que é bem variado, esse sonho vai sendo gestado, né, na sua mente, ou se é um grupo, na mente deste grupo, e esse sonho gestado, posteriormente, né, ele sai pelo mundo, ou de forma muito difícil, como alguns partos, né, ou de forma mais simples, né, como alguns partos que ocorrem naturalmente. E aí, esse sonho, ele vai para o mundo, vai para o plano real, para o plano físico. Indo para o plano físico, esse sonho, né, esse projeto, ele precisa ser nutrido. Então, não basta ter apenas o projeto, ele precisa ser executado. Então, toda aquela energia dessa execução do projeto, você tem que nutrir. Assim como uma mãe que dá leite para o seu filho, você tem que nutrir esse seu projeto. Até o momento que esse seu projeto ele vai ser tão bom que ele não precisa mais de você, né? Quando os pais, né, criam seus filhos, né, que quando eles têm uma boa criação, em um determinado momento que eles se tornam adultos, eles podem constituir sua própria família. Assim também acontece com os nossos projetos. Quando eles são bem desenvolvidos, eles podem dar continuidade sem a nossa presença. Esses são os melhores projetos, aqueles que não precisam de nós, né? Pra gente não desenvolver tanto essa parte do nosso ego, de se achar tão importante, dessa vaidade, dessa arrogância. Os melhores projetos são aqueles que não precisam mais da gente. Eles caminham por conta própria. Veja quanta sabedoria a gente tem dos hormônios sexuais e pode aplicar para a vida da gente, né? Então é muito importante a gente ver as coisas além, né, do que às vezes é do aspecto mais fácil, assim, de primeira vista, né? Além disso, né, também tô aqui com a minha colinha, né, como eu falo para vocês, de vez em quando vou dar uma lembrada. Eu volto a enfatizar aquela questão de que todos nós temos um aspecto masculino e feminino em nós. Isso independe da sexualidade. Nós temos todos esses aspectos. De característica masculina, mais relacionada à força, vigor, e feminina, a questão do cuidado, né, desse carinho. Então nós devemos fazer esse casamento sagrado em nós, não é? Aceitar esses nossos aspectos masculino e feminino, para que aí a gente possa, né, nessa dualidade, sermos seres mais completos, mais integrados entre nós. Eu fiz um vídeo, né, no Dia da Mulher, falando um pouco sobre o eu feminino, vou deixar aqui um link para que vocês vejam, que é bem interessante, que fala dessa conexão, neste caso com o eu feminino, mas é importante também ter essa comunhão com o eu masculino. A gente pensar no nosso chakra sexual, ele está muito relacionado a todos os sentimentos de autoestima, a uma valorização, não é? Eu tenho boas ideias, eu tenho bons sentimentos, eu estou bem comigo mesmo e, consequentemente, estou bem com o outro. Então, toda essa valorização, essa autoestima, quando em equilíbrio, esse chakra, ele vai liberando essa energia de forma harmônica. Mas quando ele está desarmonizado, nós temos algumas características relacionadas à baixa autoestima, que são o quê? Que é a insatisfação consigo mesmo, que são sentimentos de inferioridade, não é? Que muitas vezes eles vêm até da infância, pela questão dos rótulos, das comparações. Quantos pais às vezes não comparam os filhos, não é? Ou já colocam assim, meu filho vai ser igual a mim, meu filho vai ser igual ao avô.
Então você já coloca um rótulo, já compara, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, com todas essas comparações. A gente tem sentimentos de rejeição, você não gosta de si mesmo, se rejeita. Você tem um aspecto da vergonha, da questão do julgamento alheio, né? Você se importa mais com o que os outros pensam de você do que o que você mesmo quer fazer. Tem os sentimentos de culpa, né? Que você tem determinadas ações, né? Que você julga ou a sociedade julga como inadequadas. Então, todos esses aspectos devem ser trabalhados e eles propiciam um desequilíbrio, não só desses chakras, mas de toda a questão psíquica. E em muitos casos, devem sim ser procurados profissionais, procurados médicos, procurados psicólogos, outros profissionais. A terapia energética ela não garante a melhoria dessas características, né? É um trabalho integrado em que a energia, o tratamento de um terapeuta holístico é mais uma dessas ferramentas. Tudo junto pode trazer uma melhor harmonia para você. Então é importante buscar esses profissionais, tá bem? Também é legal pensar na questão que esse chakra ele é chamado em sânscrito de Swadhisthana, né? Acho que é essa grafia, que seria a morada do prazer. Então é um chakra relacionado ao prazer. Mas esse prazer, o que é o prazer? É tudo que nos causa uma boa sensação, não necessariamente algo físico, né? Então, para pensarmos que a questão do prazer, ele não precisa ser um aspecto físico, que ele pode se expandir. Ele tem que ser algo que seja saudável para você e para quem vive à sua volta. E aí, tem casos em que a gente sente prazer com determinadas coisas que são inadequadas, que são desarmônicas, né? E às vezes acontece da gente reprimir essas energias, essas emoções. Quando você reprime a emoção, se eu não me engano do latim, quer dizer emovere, que é energia em movimento, né? Energia em movimento. Então, quando a gente estagna, quando a gente bloqueia essa energia, ela fica parada. A energia, como eu disse, ela quer fluir, ela é fluxo em movimento, você retém. E aí retém, você gera esses bloqueios energéticos, psíquicos e que também podem afetar o seu corpo físico. Então, a repressão de determinado sentimento, ele não traz um aspecto harmônico. Você deve enxergar esse sentimento, como eu falo, são aspectos do seu eu sombra. Você enxergar esse sentimento, enxergar que ele existe, aceitar e buscar a transmutação, né? Com um profissional adequado. A energia é uma das formas. Pode acontecer também que ao invés de reprimir, não, você dê vazão a esse sentimento. Então você libere esse sentimento e você repita essa atitude várias vezes, o que gera o vício, né? Que é a atitude repetida num determinado aspecto que causa um prazer geralmente físico à pessoa. O vício também é bem complicado porque ele pode provocar uma desarmonia, né, tanto para a pessoa como quem está à volta. Então é importante levar em consideração ter um prazer saudável, não necessariamente apenas um prazer físico. Então, para esse chakra é importante, né, a gente passando por esse momento de crise, pensar esse chakra é o chakra relacionado à nossa capacidade de criar, então buscar em nós atitudes que possam ajudar-nos a resolver a crise, porque nós temos essa capacidade, né, em relação ao coronavírus ou qualquer outra crise que virá, temos essa capacidade de mudança. Penso assim que nós devemos fazer então as seguintes afirmações. Eu possuo em mim toda a capacidade de gerar, de criar um mundo melhor. Eu honro em mim o meu sagrado feminino e o meu sagrado masculino. Eu me valorizo, pois sou um ser único neste multiverso infindo. Eu tenho prazer pela vida e não por estar bem comigo e com os outros. Você pode fazer essa afirmação quantas vezes ao dia. Eu vou deixar essa afirmação na descrição do vídeo para te ajudar. Imagine a cor laranja, imagine a questão da água te ajudando, te trazendo um maior equilíbrio. Vou colocar 2 vídeos onde eu trabalho com a questão do equilíbrio com a água do mar e com as cachoeiras. E espero que vocês continuem a nossa série Eu Sou o Arco-Íris. Muita paz, amor, que vocês curtam e compartilhem o vídeo.